Caros alunos do oitavo ano, professor Ivan de Geografia. Na aula anterior, nós falamos sobre BRICS e o comércio internacional. Numa continuação ainda desse estudo, nós vamos começar a falar hoje sobre padrões econômicos de produção e distribuição. Tá ok? Então, para isso, quero convidar você a acompanhar no seu livro as páginas 100, 101, 102 e 103, até onde vai o nosso estudo, a nossa aula de hoje, tá ok? Então, eu gostaria que vocês fossem acompanhando, né? Eu coloquei o cursor e a gente vai, então, falando e explicando para vocês. Eu quero, por favor, que vocês acompanhem a leitura e nós vamos parar em algumas imagens, também vou parar em algumas tabelas, né? E alguns gráficos também, para a gente falar um pouco mais sobre a BRICS, tá ok? Então, vamos lá. Diz assim, ó, padrões econômicos de produção e distribuição. Estamos falando da BRICS, ok? Vamos lá. Ao longo da história, os padrões de produção de bens e serviços foram alterados graças ao desenvolvimento das técnicas de produção. Ou seja, basicamente, há muito tempo atrás, né, 5 mil anos atrás aproximadamente, né, ou até mais recentemente, podemos dizer que a produção ela era artesanal, uma pessoa fazia todo o processo. Com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Foi se dividindo as tarefas, né? E esse padrão de produção, as pessoas foram se especializando e as técnicas, né? Com a utilização de instrumentos simples passaram a instrumentos mais complexos e isso foi aumentando tanto a produtividade, né? O volume de materiais que eram produzidos e serviços também, quanto também acelerou esse processo, tá ok? Isso é só uma prévia. Então, quero que vocês continuem acompanhando, por favor. Aqui, ó, emprego de tecnologia. Diz assim, ó. Historicamente, a produção de mercadorias e serviços sempre dependeu do uso de tecnologia. Significa que sempre houve essa dependência, né? Tanto para produzir quanto para prestar serviço. Por exemplo, professor, eu não produzo nenhuma mercadoria, nem vendo, né? Mas eu vendo minha força de trabalho. Então, eu presto serviço, assim como o faxineiro, assim como o porteiro, né, o médico, né, eles utilizam também, de algum modo, alguma tecnologia, até como a gente está fazendo aqui agora, utilizando o meio, né, online, para poder falar com vocês. É uma tecnologia. Agora, a tecnologia, sempre lembrando, ela vai de elementos muito simples até elementos mais complexos, como, por exemplo, uma caneta é um produto tecnológico. A internet também é um produto tecnológico, e assim sucessivamente. Ok? Então vamos continuar aqui. No passado recente, por exemplo, um documento, como uma carta, uma cédula de identidade, uma ação judicial, etc., era datilografado usando a tecnologia da máquina de escrever. Para sua impressão, duplicação, usava-se o papel carbono ou a fotocopiadora, que a gente chama de xerox, né? Para o envio ao destinatário, utilizava-se o correio. Hoje existe o computador e a internet, que agilizaram esse processo de produção de serviços, produzindo mais com o menor tempo despendido, né? E enviando o documento digitalizado em tempo real. Então é aquilo que a gente estava falando, né? No passado recente, por exemplo, utilizava-se tecnologias simples, né, como a máquina de escrever, né, que a gente chama de datilografia. Para você duplicar ela, você tinha que usar o carbono, tinha que usar uma fotocópia numa máquina. Hoje em dia, não. Hoje você utiliza a internet, com o computador, né? E isso agiliza muito a produção, né? Porque o serviço é muito rápido, as correções são feitas praticamente quase que instantânea, e isso, o tempo que se gasta, né? E a qualidade, o tempo é menor e a qualidade é cada vez o quê? Melhor. Então, a gente utiliza quase de um tempo real para produzir e para também expedir todo esse material aí também. Então, isso aumenta rapidamente a produtividade, né? Por causa de quê? Aqui, ó. Por causa do emprego cada vez maior de novas o quê? Tecnologia. Mas vamos continuar a página seguinte, na página 101, tá ok? Diz assim, ó. O emprego de tecnologias sempre simples ou tradicionais, mais avançado de última geração, está diretamente relacionado à quantidade produzida e à produtividade obtida na atividade industrial, na agropecuária, na pesca comercial, na extração mineral e na prestação de serviço
em outras atividades. Ou seja, a tecnologia simples, né, que a gente chama de tradicional, ou mesmo aquelas avançadas que a gente chama de última geração, elas estão em toda parte. Na produção da agricultura, na pecuária, na pesca, na extração de minérios, na extração, por exemplo, de madeira, na prestação de serviço, em qualquer outra atividade. Então, a tecnologia é algo presente desde muito tempo, tá ok? Agora, continuamos aqui, olha, segundo parágrafo. A partir dos anos de 1970, com a revolução científico-informacional, ou seja, quer dizer, com o desenvolvimento da informática, da robótica, das telecomunicações e outras áreas do conhecimento, como a biotecnologia e a química fina, a produção industrial sofreu profundas alterações. Ou seja, a década de 70 foi a época que a gente chama de revolução técnico-científica informacional. Ou seja, a gente teve um amplo, né, desenvolvimento tecnológico na área da informática, da robótica, das telecomunicações e outras áreas como biotecnologia, química fina, né? Química fina, como está mostrando aqui bem para a gente, né? Substâncias de alto grau de pureza, né? Utilizada em áreas de medicamento e afins, né? Então, isso levou a uma profunda alteração. Olha só essa imagem que nós temos aqui, a figura 19. Vocês podem olhar melhor no livro de vocês, né? A gente observa aqui, por exemplo, né, uma área que está de fábrica, né, de produção industrial, né, onde praticamente a gente não tem a mão de obra humana. Ela praticamente só funciona com robô. Né? Então, isso é uma realidade, não apenas nas áreas, por exemplo, da produção de automóvel, né, como no caso aqui automobilístico, né, mas em inúmeras outras áreas também. Tá ok? Então, isso mostra o desenvolvimento e o avanço tecnológico. Vamos avançar aqui mais um pouco. Além de elevar a produção e a produtividade das atividades econômicas, essa revolução fez surgir novas tecnologias, computadores, smartphone, tablet, GPS, etc., resultante de investimento em ciência e tecnologia. Ou seja, esse investimento em tecnologia ele foi fundamental para que surgissem novos produtos, né? Novos computadores, smartphones, GPS e uma infinidade de produtos que a gente conhece, outros até que a gente desconhece também, né? Mas que também estão a serviço da produção, né, e da produtividade econômica de inúmeros países, tá ok? Então, nós temos aqui, logo no parágrafo seguinte, diz assim, ó, ao interpretar a tabela 2, veja que os Estados Unidos lideram o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Algumas vezes você vai aparecer, em vez de falar assim pesquisa e desenvolvimento, vai aparecer assim P e D. Esse P e D significa pesquisa e desenvolvimento, ok? Então eles são líderes, né, nesse investimento de novas pesquisas para descobrir novas tecnologias, novos equipamentos, novos materiais também. E aí a gente vai fazer agora uma relação tanto dos países desenvolvidos, que eles estão na ponta, né, no que tange aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, quanto os países também da BRICS, ok? Então vamos lá. Quanto aos países que compõem a BRICS, na segunda posição encontra-se a China. Aqui, ó, primeiro os Estados Unidos, depois a China. Dos países que compõem ainda a BRICS, a gente tem em 8º lugar, né, a Índia. Na 9ª, a Rússia, vem logo aqui. Né? E na 10ª, o Brasil, tá ok? Então, olha só. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Coreia, França, Índia, Reino Unido, Brasil e Rússia. Tá ok? Então, olha só. Quantos bilhões de dólares, né, os países investem em pesquisa e desenvolvimento? Bom, vocês têm uma ideia. Olha só o volume aqui. Os Estados Unidos investe, que é o primeiro, né? 476 bilhões de dólares. Isso em 2017. Aqui, ó, o ano. Né? Isso corresponde a 2,7% do PIB dos Estados Unidos, tá ok? Aqui a China, que vem em segundo, ó, que faz parte da BRICS, 371 bilhões, já aproximando-se dos Estados Unidos, né? E ele investe 2% do seu PIB. Vamos lá dar um salto aqui, ó. No Brasil, nós somos, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Olha só, nós estamos aqui, ó. Nós investimos 42 bilhões de dólares em 2017, né? E isso equivale a 1,3%
do PIB, tá ok? Então isso nos dá uma ideia de quantos países estão investindo em tecnologia. Vamos agora para a página 102, vamos falar sobre a distribuição de produtos e as corporações transnacionais. Bom, eu só quero lembrar para vocês que corporações transnacionais também podem ser chamadas em alguns livros, né, de transnacionais simplesmente ou de multinacionais. Esse termo multinacional ele está caindo em desuso, ok? Hoje praticamente a gente utiliza muito mais esse termo aqui, ó, corporações transnacionais. São grandes empresas, né, milionárias ou bilionárias, né, e que tem uma matriz geralmente num país desenvolvido ou não, né, também tem nos países subdesenvolvidos, inclusive no Brasil, na China, né, que não estão no topo, né, dos países desenvolvidos, e não são desenvolvidos até, mas também eles fazem parte, existem essas transnacionais que existem, que estão presentes ali também. Então, gostaria que vocês acompanhassem aqui a leitura que diz assim, ó: a distribuição de produtos e serviços para os consumidores, onde quer que se encontre, tornou-se muito ágil nos últimos anos, graças ao desenvolvimento do meio de transporte e de comunicação que permitem a conexão entre lugares, pessoas, empresas de modo instantâneo. Quer dizer, vamos imaginar que os Estados Unidos queira comprar, por exemplo, da China algum produto, ou vice-versa. Hoje, os meios de comunicação é quase que em tempo real. Os meios de transporte, por exemplo, podem ser rodoviário, pode ser aeroviário, pode ser marítimo. Quer dizer, então a gente tem uma infinidade, né, de meios de transporte, quer dizer, infinidade seria um exagero, mas a gente tem inúmeros meios de transporte, modos, né, de transportar esses produtos com muita rapidez, né? E isso se deu ao quê? Ao desenvolvimento dos meios de transporte, desenvolvimento dos meios de comunicação. Hoje você pede um produto praticamente pela internet ou pelo telefone direto e ele chega muito rápido, né, em qualquer parte do mundo. Hoje o mundo é um mundo interligado, um mundo que a gente chama de mundo globalizado, tá ok? Então vamos aqui, ó. Segundo parágrafo. Entretanto, a competição na produção e na distribuição mundial de produtos agrícolas e industriais é muito desigual. Ou seja, essa questão do desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, ele está acessível a todo mundo, mas nem todos gozam desse mesmo privilégio, né? Então, o que acontece? Hoje, então, a questão da produtividade no campo agrícola e industrial, ele é muito desigual. Ou seja, aqueles que produzem muito, né, têm capacidade de distribuir, exportar esses produtos, né? E há muitos que produzem pouco, né, muitos países que produzem pouquíssimo, né, e na hora de fazer essa distribuição também é muito pequena. Isso tanto no campo agrícola quanto no campo industrial. Por isso que ele é desigual, ok? Então, olha só, das corporações internacionais no agronegócio, por exemplo, 7 dominam a produção mundial de sementes e pesticidas. 4 dominam a importação e a exportação de matérias-primas agrícolas, como a soja, o milho, o trigo, e 10 controlam a indústria de alimento. Ou seja, essas grandes corporações transnacionais, né, na área do agronegócio, é só um exemplo, tem outras áreas também, né? 7 dominam a produção mundial de semente, pesticida, e 4 dominam a importação e exportação de matérias-primas agrícola. Então, e 10 controla a indústria de alimento. O que verificamos, então, é que é um domínio, um predomínio, né, dessas multinacionais, cuja sede geralmente estão aonde? Nos países desenvolvidos, né? Geralmente, por exemplo, a Coca-Cola, que se distribui, por exemplo, em todo o mundo, né? Ela tem como sede aonde? Nos Estados Unidos, né? Você vê, por exemplo, a Ford, nos Estados Unidos. Aí você tem alguns outros produtos industrializados, por exemplo, automóvel, Volkswagen, na Alemanha, né? O Carrefour, na França, que são empresas multinacionais que têm uma influência gigantesca mundo afora, tá ok? Mas vamos continuar aqui no terceiro parágrafo, que diz assim, ó: a influência das corporações transnacionais é tanta que até mesmo no processo de organização e reorganização do espaço geográfico rural, elas comandam o que deve ser plantado. Assim, o uso da terra é realizado nos países segundo interesse ou conveniência dessas
corporações. Então a gente vê que a influência que elas exercem no campo, nos países subdesenvolvidos e também no desenvolvido, é tanta que elas que determinam o que deverá ser plantado. E geralmente são produtos o quê? São produtos que não apenas atendem o mercado interno, mas também o mercado externo, ou seja, aqueles produtos que serão vendidos, serão exportados, porque gera lucro elevado para essas corporações, tá ok? Então elas fazem isso segundo o quê? Não a necessidade das populações, dos países, mas segundo o quê? Os seus interesses ou conveniência para obter maiores lucros, tá ok? Vamos aqui, vamos avançar mais um pouco. O intercâmbio comercial. Entre os países, acompanhe por favor a leitura. Há o comércio de produtos agrícolas, de matérias-primas. Aí quando a gente fala em matéria-prima, ele pode ser de origem vegetal, mineral ou animal. De bens industrializados e serviços. Serviços são infinitos, financeiro, técnico e etc. A essas trocas ou esses intercâmbios comerciais dá-se o nome de comércio exterior, que abrange a exportação, que significa, exportar significa venda de produtos ou serviços de um país para o outro. E a importação, compra de produtos e serviços que um país faz de outro país. Ou seja, esse intercâmbio comercial é entre países. Eles produzem seus produtos e vendem, nesse caso, eles estarão o quê? Exportando. Quando eles compram algum produto ou serviço, eles estão importando. E essa importação e exportação, a gente chama, esse intercâmbio, a gente chama de comércio o quê? Exterior, porque ele se faz de um país para o outro, ou seja, de dentro para fora ou de fora para dentro. Ok? Vamos lá. Segundo parágrafo aqui. A relação em dinheiro, que pode ser em dólar, real, etc., entre os valores das exportações e da importação de um país, recebe o nome de balança comercial. Ou seja, o valor que é feito nessa questão das trocas, nesse comércio exterior, a gente chama de quê? A gente chama de balança comercial. Aí continua aqui, quando o valor das exportações ultrapassa o das importações, realizada por um país no período de um ano ou mês, disse que esse país teve superávit comercial ou saldo foi positivo e, assim, se torna credor dos países que os exportou. Ao contrário, quando o valor das importações supera o das exportações, disse que a balança comercial teve déficit comercial ou saldo negativo, ou seja, é deficitária e o país nessa condição fica em dívida com o exterior. Vamos explicar isso aqui. Então, o que é balança comercial? Balança comercial é aquela relação em dinheiro, entre os valores de exportação e importação. Vamos imaginar a seguinte situação. O Brasil, por exemplo, ele vendeu mais, ou seja, exportou mais do que ele importou. Então, isso vai gerar o quê? Um superávit. Ou o saldo na balança comercial vai ser o quê? Positivo. Por que a balança comercial? Porque a gente tem aqui, como se fosse uma balança, a gente tem um peso de um lado e peso do outro. Se o Brasil exportar mais, ele vai fazer o quê? Essa balança tende a pesar mais para o superávit. E o saldo vai ser positivo, porque ele vai ganhar com isso. Agora, se ao contrário, ele importar mais em termos de valores, não é quantidade de produto nem de serviço, não. A gente tem sempre que lembrar que quando a gente fala de exportação maior e importação menor, ou vice-versa, nós estamos falando em valores. Quanto ele ganhou com a exportação e importação. E nesse caso, se os valores for maior da importação, significa que houve um déficit comercial, ou seja, o saldo foi o quê? Negativo, Ou seja, ela foi deficitária, ok? Deu para entender? Muito bem, vamos avançar aqui mais um pouco para a página 103, que diz assim, em 2018, as exportações do Brasil atingiram o valor de 239,9 bilhões, aproximadamente 240 bilhões de dólares, E as importações, 181,2 bilhões de dólares. Então, nesse caso, o que ocorreu? Houve, portanto, um superávit comercial positivo, porque o valor de exportação foi maior do que o valor de quê? De importação. Então, qual foi o saldo? Aqui,
58,7 bilhões de dólares, né? O que foi favorável para o país. Ou seja, ele não ficou devendo nada no exterior, ao contrário, ele ganhou com isso, tá ok? Então a balança comercial ela foi o quê? Favorável, foi positivo, ou seja, houve um superávit comercial, ok? Muito bem, vamos avançando aqui no próximo parágrafo, que diz assim, ó, o comércio exterior do Brasil com os outros países da BRICS tem aumentado nos últimos anos. Aí a gente vai falar um pouco agora sobre a BRICS, né? Quanto ao comércio com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, o primeiro é a China, os valores das exportações e das importações têm oscilado ao longo das décadas de 2010. Vamos observar aqui essa tabela 3 abaixo. Mas o que a gente pode falar para vocês? Há muito tempo, os Estados Unidos foi o primeiro grande parceiro do Brasil. E hoje não é mais. Esse lugar hoje ele é ocupado pela China. A China hoje é o principal parceiro do Brasil, tanto da BRICS quanto exportações e importações do modo geral, tá ok? Então vamos observar aqui a tabela 3, a figura 21, que diz assim, ó, tabela 3, tá aqui, e a figura 21 aqui, logo aqui embaixo. Olha o que diz aqui no comércio, é sempre bom a gente olhar aqui, ó, o título, tá ok? Nós temos aqui, ó, tabela 3, Brasil, comércio exterior, com os países dos BRICS, e com os Estados Unidos em bilhões de dólares em 2018. Tá ok? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, China, Índia, Rússia, África do Sul, Estados Unidos. Aqui estão aqui, ó, os 4 primeiros aqui são os países da BRICS. Isso, e aqui os Estados Unidos. Então vamos ver aqui, aqui a exportação, essa coluna aqui, essa aqui importação, e como é que foi o saldo, né? Brasileiro em relação a cada um desses países aqui. Tá legal? Vamos ver aqui, por exemplo. Com a China, o Brasil exportou 64,2 bilhões de dólares, bilhões de dólares em 2018 e importou 34,7. Qual foi o saldo comercial entre Brasil e China? 29,5. 29,5 o quê? Foi positivo ou foi negativo? Foi positivo, né? Porque o Brasil exportou mais do que importou. Tá? Então, o balanço comercial foi favorável. Com a Índia, foi de 3,9 de exportação e 3,7 de importação. Também foi o que? O saldo positivo para o Brasil. Com a Rússia, o Brasil exportou 1,7 e importou 3,4. Qual foi o saldo? O saldo para o Brasil foi negativo, né? Houve um déficit na balança comercial. E com a África do Sul, o Brasil exportou 1,4 e importou 1,7. A balança comercial houve um superávit, né? Ela foi positiva com 0,7 para o Brasil. Com os Estados Unidos, o Brasil exportou 28,8 e importou 29,0, né? Ou seja, o saldo para o Brasil foi o quê? Negativo. Então, em 2018, o que a gente pode dizer aqui, ó? Desse 100% de exportação e importação brasileira aqui, o que a gente tem? A gente tem um saldo positivo para o Brasil. É legal? Se vocês quiserem mais informações quanto a isso aí, nós temos aqui ao lado a fonte de onde foi tirado, o Ministério, ó, elaborado com base em Brasil, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, Comércio Exterior, Estatística Comércio Exterior, né? E aqui está a fonte aqui, tá legal? Vocês também podem acessar. E por último, a gente vai observar agora essa figura aqui, ó. Figura 21, que isso aqui a gente fala geralmente que é um gráfico de pizza, né? Mas não é gráfico de pizza não, é porque isso está tá no Excel e a gente tem essa mania de falar que a gente cortaria ela com uma pizza, né? Mas é um gráfico de área ou gráfico de setor. Então vamos aqui. Na figura 21 a gente tem Brasil trocas comerciais em porcentagem do valor comercializado em 2018. Então vamos lá. Vamos ver aqui qual foi o destino das exportações, ou seja, o Brasil exportou para quem e importou de quem, tá ok? Vamos observar aqui, olha só, nós temos aqui a amarelo, ó, essa parte aqui em laranja, a China, o Brasil exportou 26,8% no ano de 2018, foi tudo para a China. Em seguida, o segundo maior parceiro em que o Brasil exportou foi os Estados Unidos com 12%, tá? Depois vem a Índia com 1,6%,
a Rússia, aqui ó, 0,7 e a África do Sul, né, com 0,6. E os demais países aqui, 58,3. Aí são Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia e tantos outros países do mundo, da Europa, etc. Tá legal? Então aqui, já as importações, da onde o Brasil comprou, qual foi o maior parceiro do Brasil? Foi a China, com 19,2, ou seja, 19 em cada 100 produtos importados pelo Brasil, 19,2 vieram da China e 16 vieram da onde? Dos Estados Unidos, seguido da Índia, Rússia e África do Sul. E os demais países correspondem a 60,6%, são todos os demais países que a gente conhece. Tá ok? Então isso foi em 2018, agora isso oscila, ele pode ser para mais, pode ser para menos no decorrer dos anos, porque depende muito das relações diplomáticas, é uma série de fatores que também corroboram também para isso aí, tá legal? Então, olha só, vamos aqui. De acordo com a tabela 3, do total de 64,2 bilhões de dólares exportados pelo Brasil para a China em 2018, cerca de 52,6 bilhões de dólares, ou 8,2 desse total, corresponde a 3 produtos: soja, petróleo, minério de ferro. Né? Como a gente falou na aula anterior, né? Que eles não possuem grande valor agregado, ou seja, esses produtos aí, eles não têm muito valor em termos assim de valor agregado, ou seja, é um produto que ele precisa vender muito para ele agregar algum valor. Enquanto as importações feitas pela China, aqui ó, em 2018, predominaram produtos de maior valor agregado, como produtos o quê? Industrializados. O Brasil exporta muito produtos agropecuários, né? E matéria-prima, como soja, petróleo, minério de ferro, mas compra a grande maioria dos produtos industrializados. Então o Brasil acaba perdendo grande parte, né? Porque esse não tem um grande valor agregado, ok? Então, por exemplo, televisores, aparelhos de telefonia, né? Terminais portáteis e excessivamente. Então o Brasil deveria se industrializar mais para agregar valor a esses produtos, para que ele pudesse ter uma receita maior na relação de importação e exportação. Tá ok? Então ficamos por aqui. Espero que tenham aprendido. As dúvidas a gente vai tirar agora no nosso encontro às quarta-feira, né? Na quarta-feira. E a gente vai também convidar vocês para assistir uma aula online, onde a gente pode, então, tirar as possíveis dúvidas que vocês, porventura, ainda tiverem. Na próxima aula, a gente vai falar sobre distribuição da indústria e capitais estadunidenses e chineses no mundo e no Brasil. A gente vai ter que dividir isso aí em pelo menos 2 partes. Mas fiquem tranquilos que bem tranquilo. A gente vai poder dialogar bastante, a gente vai fazer umas aulas bem procurando torná-las mais interessantes. Tá ok? Fico com Deus, um forte abraço a todos vocês.